Olá, salve, salve, bom dia a todos, salve a cultura racional, salve os estudantes de cultura racional, salve a natureza, salve o racional superior, salve a tudo e salve a todos. Dia 6 de junho de 2026, sábado, e eu vou fazer a leitura aqui de um trecho que me chamou a atenção, que está na página 91 do primeiro volume da réplica, né? A réplica é a prova da obra, né? Então a cultura racional tem 21 volumes da obra básica, depois tem a réplica, mais 21, depois tem a tréplica, mais 21 e depois tem o histórico, né? Então o que eu vou trazer aqui hoje para leitura é o primeiro volume da réplica, a página 91, que eu achei muito interessante, assim como todos os livros de cultura racional são interessantes para aqueles que procuram conhecer, saber, né? É interessante para aqueles que estão no momento de encontrar, né, soluções para a sua vida, enfim, aqueles que estão prontos para este conhecimento. Por isso que o autor da obra também fala, que é o racional superior, que a obra ela é feita, a dosagem é conta-gotas, né? Então, para que a pessoa ela vá aos poucos absorvendo, aos poucos e tomando contato com essa energia, que é uma energia nova, energia racional, da cultura racional dos livros Universo em Desencanto do terceiro milênio. Então eu vou fazer a leitura aqui, página 91. A voz do cérebro. O que é o cérebro da pessoa e como funciona inconscientemente e como pode funcionar conscientemente, racionalmente, a razão de ser e da vida. A humanidade, na categoria em que estava, não podia deixar de assim ser, somente progredir e evoluir a parte material, animal, por estar nessa categoria de animal racional. E daí vir regredindo pelo progresso, ser um progresso de degeneração, poluição e de destruição. Como assim estão vendo e sentindo, a poluição impera em todos os setores da vida assustadoramente. Poluição esta sobre todos os pontos de vista, a ponto de duvidar de tudo, que é a característica do animal racional. Agora, com a descoberta do mundo de sua verdadeira origem, então agora vai ser desenvolvida a parte do cérebro que estava paralisada, a parte racional. Então, entra no mundo numa evolução de equilíbrio da humanidade, por ser desenvolvida no cérebro a parte que estava paralisada, a parte racional. Para que isto aconteça, é preciso que conheçam o que é cultura racional, que são mensagens vindas do mundo racional para se desenvolver racionalmente por meio do conhecimento do mundo de sua verdadeira origem. A humanidade estava ligada a este conjunto elétrico e magnético, que é a parte animal. Não podia desenvolver a parte racional porque não conhecia o mundo racional. E por estar ligado a essas duas energias animais, pensavam e julgavam que a vida fosse esta mesma, deixando de perceber que a sua verdadeira origem é racional. E por isso
estava nesta categoria de animal racional, mas não sabia explicar o porquê. E hoje todas essas explicações nos livros de cultura racional. Fecha aspas. Só um parênteses aqui. Ontem eu estava conversando com alguém, aí essa pessoa falou assim para mim: a nossa vida, nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais. Foi isto que ele falou para mim quando a gente conversou rapidamente sobre alguns questionamentos, alguns assuntos rápidos, né? E aí, se a gente questionar, e daí? Né? Somos seres espirituais vivendo na matéria, vivendo experiências materiais. O que eu faço com essa informação? O que isso vai mudar na minha vida? Então, muitas vezes a gente tem algumas frases que a gente usa, algumas reflexões que elas têm um alcance, né? Elas têm um alcance, mas elas não alcançam a base, elas não alcançam a origem, né? Saber disso não significa que você vai viver bem, saber disso não significa que você sabe o porquê da existência, que você sabe, enfim, de onde veio, por que veio, para onde vai e por que vai. A cultura racional, ela é completa, né? Ela vem desvendar a verdadeira origem da humanidade e trazer esses questionamentos, aliás, trazer estas soluções, estas respostas, definida e definitivamente o porquê de tudo e o porquê de todos, né? Repetir que somos seres espirituais vivendo experiências materiais sem explicar o porquê nem disso, né? Não vai ajudar muito, né? Na nossa trajetória aqui, pelo menos para quem se questionar e querer mais explicações e mais e além, né? Então, voltando aqui onde eu parei, não podia desenvolver a parte racional, né? Volta lá então. O animal somente conhecia muito vagamente a energia elétrica e magnética. Vagamente, porque desconhecia a causa e a origem dessas duas forças, causa de toda a degeneração. E agora estão sabendo que a humanidade é vinculada a 3 energias: a elétrica e a magnética e a racional, e que somente se desenvolveu a parte do cérebro animal. A parte do cérebro racional ficou paralisada por ninguém ter conhecimento de cultura racional. Somente tinham conhecimento da cultura do animal e por isso ficou a humanidade vagando neste mundo das experiências, procurando sempre acertar e sempre por acertar, devido ao progresso e à evolução, ser tudo da imaginação e do pensamento animal. Porque o animal pensa e imagina. A imaginação é da parte magnética e o pensamento é da parte elétrica. E por isso estava nesta categoria de animal racional. Fazia confusão do pensamento com o raciocínio. O raciocínio é da parte consciente e positiva, equilíbrio sobre todos os pontos de vista, e o animal é de forma inconsciente. Por isso desconhecia sua verdadeira origem, não sabia de onde veio parar em cima desta terra, nem para onde ia.
E assim vivia ignorando a causa e a origem do mundo e da natureza assim ser. A imaginação é tudo que a pessoa vê e sente dentro do seu cérebro, da parte animal. E o pensamento é tudo aquilo que passa no cérebro, que de um segundo passa uma infinidade de pensamentos. É a parte elétrica. Quando está ligado à elétrica, está pensando. Desligou, vem o esquecimento, porque desligou a parte elétrica. Então, um animal ligado a estas duas correntes negativas tinha que ser desta forma descompreendida de si mesma. Porque tem hora que a pessoa não compreende nem a si mesma. Hoje está aí, na Terra, o conhecimento para o desenvolvimento da parte racional do cérebro, que estava paralisada, para que a pessoa se ligue ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então está aí o conhecimento de preparação da humanidade, para que todos se liguem à eternidade em vida, e não depois da morte. E uma vez ligado, a pessoa sabe para onde vai e de onde veio, que é do mundo racional. Uma vez ligado a ele, é claro que volta para ele, o mundo racional. Então está aí como pode ser desenvolvida a parte racional do cérebro que estava paralisada, que é a parte racional, desenvolvida pelas mensagens do racional superior. Fecha aspas. Só aqui relembrando que o autor físico desta obra, Manuel Jacinto Coelho, nasceu em 1903 e a cultura racional, a primeira mensagem do racional superior foi na data de 4 de outubro de 1935. Chegou este conhecimento à Terra. 1935. Racional superior, através de seu aparelho, trouxe as primeiras mensagens. A primeira mensagem, que foi o quem és tu, que a razão, quem és tu, que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu eu. Em 1935, na tenda espírita Francisco de Assis, na rua Lopes da Cruz, no Meier, no estado do Rio de Janeiro. Voltando aqui, e depois de todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, começará todos sendo orientados pelos habitantes do mundo racional, que são nossos verdadeiros irmãos, e daí tudo dando certo na vida da pessoa, de todos, que estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim, a vida se torna rica e florida por estarem ligados ao mundo racional, o verdadeiro mundo da origem da humanidade. Então, o cérebro do ser humano existe em 3 partes. No cérebro do ser humano existem 3 partes: a elétrica, a magnética e a racional. Mas estava somente funcionando 2 partes, a elétrica e a magnética, por não conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não podiam desenvolver a parte racional do cérebro. Hoje, estando aí nos livros Universo em Desencanto, como é feito o desenvolvimento da parte racional do cérebro. Desta forma, a humanidade atingiu a meta final de sua
existência, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo, que é o mundo racional. Ligação esta feita pelo conhecimento racional, que vai desenvolvendo a parte racional no cérebro. É assim, desta forma, está aí a volta de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo. Neste conhecimento estão desvendados, descobertos e desvencilhados todos os mistérios e todos os enigmas. No conhecimento racional isto não existe. Somente existe no conhecimento do animal racional. Então, gente, libertem-se para sair desta calamidade, deste calamitoso ser, desta categoria infernizante, deste inferno elétrico e magnético, deste fogo que ninguém sabia o porquê dele, a não ser agora nos livros Universo em Desencanto. Libertem-se. Libertem-se desta categoria angustiosa, angustiante, porque a vida do animal racional é uma vida de angústia, sempre angustiado, por isso, por aquilo outro. Libertem-se o mais depressa possível para terminar as angústias. Conheça o seu verdadeiro mundo de origem. O mundo de origem é o mundo racional. Para que saia desta vida de animal, para que se integre à eternidade, para sair desta vida de animal. A humanidade, de um modo geral, todos vivem angustiados, por todos estarem fora do seu verdadeiro natural. O verdadeiro natural é no mundo racional, de puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza no mundo do seu verdadeiro natural, que é ser racional, puro, limpo e perfeito. Então, é preciso que todos saibam de onde vieram, como veio, porque veio parar aqui nesta terra como animal racional, e saber como sair daqui desta terra, para onde vai e como vai e por quê e de que forma vai racionalmente parar no seu mundo racional. Então vejam bem que a humanidade é vinculada a 3 energias: elétrica, magnética e racional. E como alcançar e voltar ao seu mundo de origem, o mundo racional. O ser humano é um joguete da natureza, como tudo que existe em cima da terra, e de formas que a cabeça da pessoa é dividida em 3 partes: a parte elétrica, a parte magnética, as duas em evidência do progresso do animal racional. Então existe o pensamento espiritual, o bom e o mal, dado pelos habitantes do espaço. Como assim, intuição boa ou má é uma inspiração boa ou má, uma comunicação boa ou má. Da mesma forma, a parte que está ligada ao magnético recebe todas as cargas negativas dos habitantes do mundo invisível e dos males naturais da natureza. E assim vejam como o ser humano está exposto a um grande desequilíbrio por ser joguete e aparelho e instrumento dessas forças todas. E não podia dessa forma existir regulagem perfeita da humanidade, por estar expostos a toda essa natureza negativa. Daí a causa do desequilíbrio da humanidade e do desequilíbrio de tudo no mundo. E por isso tudo é passageiro, por tudo ser aparência e não verdade. Se tornando a vida assim, dessa forma, uma angústia permanente.
não há quem não viva angustiado por muito bem que aparentemente esteja. E hoje, depois de descoberto o mundo da origem da humanidade, é que a humanidade veio tomar conhecimento do porquê todos assim são e do porquê o mundo assim é. Agora, com o conhecimento de cultura racional, vai ser desenvolvida a parte da cabeça que estava paralisada, que é a parte racional, sendo agora desenvolvida pelo conhecimento racional. Daí então surgirá o equilíbrio que toda a humanidade precisa, por receber do mundo racional todas as orientações precisas para o seu equilíbrio consciente e positivo na vida. Daí então a informação da racionalização da humanidade, que sempre foi falada, mas nunca conseguida por ninguém, por desconhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É preciso que saibam que existem 3 campos de força. Existe o nosso campo elétrico e magnético, aqui do nosso mundo deformado e degenerado e, por assim ser, desequilíbrio total da natureza. Existe outro campo de força poderosa, que é o astral superior com seus habitantes. Existe o outro campo, que é a meta final, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo do verdadeiro Deus, que é o racional superior. Então existem 3 campos de força no mundo que habitamos. O negativo, por isso se acaba, o astral superior e o mundo racional. Para encontrarem a definição de tudo isso, somente nos livros de cultura racional. Que na cultura do animal racional somente serviu para lapidação do animal racional e por isso sempre conservou todas as ruínas, sem poder dar solução dos enigmas, dos mistérios e dos fenômenos. A cultura extraída da mente de deformados, de degenerados, sem saber porquê, só podia mesmo ser desta forma, como tudo o que se encontra no mundo inteiro. Que o animal racional nunca descobriu a causa e a origem da categoria em que está. Então perguntavam uns para os outros, abre aspas, por que somos animais racionais? Fecha aspas. Ninguém sabia responder. Abre aspas. Por que o mundo assim é? Fecha aspas. Ninguém sabia responder. Abre aspas. De onde viemos e para onde vamos? Fecha aspas. Ninguém sabia responder. Então viviam quase igualmente ao animal irracional, que não sabe o porquê que vive. Hoje é que estão sabendo as causas das categorias, que cada qual degenerou-se na categoria que fez por onde merecê-la. Então, nos livros Universo em Desencanto, encontrarão todas as respostas com base lógica e infinidade de provas e comprovações. É preciso que todos se libertem o mais depressa possível para deixar de ser um joguete em lapidação da natureza. Tratar imediatamente de desenvolver a parte racional do cérebro que estava paralisada, porque aí está o conhecimento racional para desenvolver o raciocínio que estava paralisado na cabeça do ser humano. Só estava em evolução e progresso a parte elétrica e magnética, a parte animal do corpo, a parte da imaginação e do pensamento.
E assim, vejam que é a maior grandiosidade de todos os tempos, a humanidade se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem e se desligar das duas forças animais, elétrica e magnética, que são as duas forças do animal irracional, causadora de todos os males da vida. E com a cultura racional serão ligados ao seu verdadeiro natural, que é o mundo racional. Como animal era inconsciente e como racional é consciente. Está aí como é feita a racionalização, a razão de ser racional, que é o verdadeiro natural dessa degeneração racional dentro desta deformação racional. Então temos a parte magnética boa, aparentemente, e a parte magnética má. E da mesma forma, a parte elétrica aparentemente boa e a parte elétrica má. Tudo isto é aparência e por isso a vida é provisória e sem garantias, se tornando negativa pela forma em que se apresenta a matéria. Se o ser humano é dominado e atuado por espíritos bons, ele vai de bem para melhor sempre na vida. E se ele é dominado e atuado por maus espíritos, ele vai na vida sempre de mal a pior, se tornando o ser humano um joguete da natureza visível e invisível. Mas para que o ser humano adquira o verdadeiro leme real de equilíbrio racional, é preciso que conheça o que é cultura racional, que é o símbolo da salvação do ser humano. Portanto, há na Terra com que a humanidade possa se valer de todas essas intempéries da natureza e que desconhecia o porquê ela assim era. Agora está em mãos de todos o bálsamo maravilhoso para o equilíbrio de todos, que é o conhecimento da verdadeira origem da humanidade, nos livros Universo em Desencanto, a cultura racional. A humanidade agora não pode se julgar mais desamparada, porque está descoberto o mundo da verdadeira origem deste mundo que habitamos. E nele está o racional superior para nos salvar, que é o verdadeiro Deus, pois se somos de origem racional, como somos, o verdadeiro Deus é racional. É um ser de nossa origem racional, o racional superior, que quer dizer um raciocínio superior a todos os raciocínios, e que é este o verdadeiro Deus. Ponto, fecha aspas. Então tá aí, primeiro volume da réplica, explicando sobre as três máquinas que nós temos na cabeça, as três energias, né, os três campos de energia, a progressão, né, que vivíamos ligados à energia elétrica e magnética, a parte material, e com a cultura racional veio para desenvolver, veio trazer a energia superior, porque é do mundo superior, do mundo racional, para a gente desenvolver esta terceira máquina, que é a máquina do raciocínio, que nós temos bem no meio da nossa cabeça, que está ali na glândula pineal. Por isso que o ser humano nunca se conheceu e nem poderia, porque somente o conhecimento da origem é que pode, com base, com lógica, com provas e com comprovações,
nos desencantar deste estado de animal racional. Então era isso. Se o vídeo não salva todos, ele vai ficar também. Eu vou deixar o link lá do meu canal Alvorada Racional no YouTube, para que quem quiser assistir, tá lá no YouTube também. E hoje também, sábado, teve um vídeo lá do canal do Terceiro Milênio.21 do YouTube, que o título é O Mundo é um Teatro Cheio de Artista. Então tem mais um programinha aí de cultura racional para quem procura mais informações, né? Assistir vídeos para muitas pessoas às vezes é um início, né? Melhor do que a pessoa começar a ler, né? A sugestão e o certo é que cada um leia, né, este livro em casa e ali nessa leitura vá conhecendo, vá sentindo, né, o que é essa cultura, o que é esse conhecimento, que não é contra nada nem contra ninguém, é em favor de tudo e de todos, porque somos todos da mesma origem, somos todos irmãos de origem racional. Então é um conhecimento de paz, de amor, de fraternidade, de concórdia universal. Para concordar é preciso desenvolver o raciocínio, que é da nossa origem, que é a maior potência que o ser humano tem. E na leitura também foi falado que podemos nos ligar em vida a este mundo superior. Diferente do que algumas religiões todas pregam, né, que é após a morte, a cultura racional ela traz esta ligação com este mundo superior, com o mundo da nossa origem em vida. Então salve o nosso mestre, o racional superior, para quem já conhece, que é o autor dos livros, salve a cultura racional. Salve a tudo e salve a todos. Leia, estude, conheça os livros Universo em Desencanto, conheça essa cultura racional para ter aí as suas respostas e os seus benefícios. Salve, salve e até a próxima.